Olá, pessoal. Vou falar um pouco aqui sobre um assunto que é um assunto que, na verdade, ninguém quer ouvir falar sobre ele. Agora, no período de férias, de recesso, eu creio que muito menos as pessoas querem ouvir falar sobre esse assunto. E alguém vai dizer assim: pô, mas já falou isso outras vezes aqui, de novo esse tema, de novo esse tema, de novo, e vou ficar falando, porque talvez ele seja uma das coisas mais importantes que a gente tem para falar, que é a questão do suicídio. Mas eu não estou falando de suicídio de autismo nível 1, que todo mundo fica falando. Eu estou falando do suicídio das mães. Do suicídio das mães. Quando houve-se uma reportagem sobre isso aqui em rede social, todo mundo fica chocado, como se isso fosse uma coisa que rarissimamente acontece. Pessoal, isso acontece a todo momento. Isso acontece a todo momento. É que é uma coisa tão dura, uma coisa tão ruim, é uma coisa tão difícil que as pessoas preferem deixar isso guardado ali numa gaveta, fingindo que isso não existe, fingindo que isso não é uma realidade para nós. Isso acontece todos os dias. Por que eu estou falando sobre isso? Porque ontem antes de ontem, troquei mensagens com a mãe de um paciente meu, uma criança autista grande já, e essa mulher, ela quer se matar. Aliás, eu acho que isso vai acontecer em algum momento, porque já faz muito tempo que nós falamos sobre isso, que ela externaliza essa vontade, e eu tenho claramente para mim que isso em algum momento vai acontecer. Claro que alguém vai falar assim: Paulo, mas ela precisa de tratamento. Ela já faz tratamento. Ah, mas ela precisa de psicoterapia. Ela já faz. Ela precisa tomar remédio. Já toma. Ela precisa ir no psiquiatra. Já vai. É que algumas situações da vida, elas são tão complexas que nem um excelente tratamento, nem uma excelente intervenção são capazes de solucionar isso. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para voltar naquele ponto que eu já falei 200 mil vezes aqui, que é a questão da rede de apoio. Só que quando a gente fala rede de apoio, as pessoas imaginam assim: a rede de apoio é aquela para dar uma força para a pessoa, né? Para falar assim: puta, como você é boa mãe, como você é guerreira, que trabalho lindo que você está fazendo com essa criança. Isso não serve para nada. Isso não serve para nada. Ficar dando esse tipo de apoio, falando isso para as pessoas, isso não serve para nada. Essas mulheres, pessoal, têm a consciência do que elas estão fazendo, têm a consciência do tamanho do trabalho que elas estão fazendo. Então, a gente ficar falando isso não serve para absolutamente nada, absolutamente nada. A gente também entrar ali em rede social para elogiar essas pessoas também não serve para absolutamente nada. A gente lembrar dessas pessoas nos seus aniversários também não serve para absolutamente nada. E isso que eu estou falando agora, eu estou falando especificamente para as famílias. Porque eu entendo que um amigo, para ajudar uma pessoa assim, mas tem que ser uma amizade muito extraordinária, muito fora do comum. Um vizinho para ajudar uma pessoa assim, tem que ser uma pessoa muito extraordinária. Existem essas pessoas, mas elas são muito raras. Agora, a família tinha que tomar um pouco mais de consciência sobre isso. Chega agora no final. Eu estava lendo um texto ontem, antes de ontem, falando sobre isso, sobre o Natal, dezembro, Natal, o quanto as pessoas ficam mais tristes nesse momento de dezembro e do Natal. Sabe por quê? Porque o Natal é uma festa da família. E aí, quando é uma festa da família, você percebe que muitas vezes você não tem de fato uma família. Família mesmo, você não tem. Por quê? Porque as pessoas estão cada uma nas suas casas, fazendo suas coisas, as pessoas foram viajar e você ficou para trás. Né? Ficou para trás, por quê? Porque você tem uma criança para cuidar, às vezes uma criança muito grave, e as pessoas não querem se incomodar, essa é a verdade, não querem se incomodar. Você pega uma criança com autismo grave, um autismo nível 2, 3, para você viajar com uma criança como essa, precisa de todo um esquema, precisa de todo um cuidado, ou seja, você precisa pensar na viagem. Não é comprar uma passagem pau, não é assim que funciona. Então, a família dessas pessoas não quer se incomodar com isso, né? Eu estou dizendo assim, aquela família do pai, vô, vó, tio, tia, os primos, tal, não querem se incomodar. Então é mais fácil o quê? É mais fácil deixar a pessoa para trás. E aí fica para trás, então, a família da pessoa com transtorno do espectro do autismo. Eu vou falar de novo aqui para vocês.
A falta de rede de apoio é o problema não é a criança autista. A criança autista, as famílias conseguem, famílias, estou falando especificamente das mulheres, das mães, tá? As mães conseguem levar isso com uma certa tranquilidade, por quê? Porque faz parte da vida delas, elas são muito acostumadas com isso. Agora, a falta, ou seja, o problema não é a criança em si, o problema não é a criança em si, o problema é a falta da rede de apoio. Quando eu falo de rede de apoio, eu vou falar de novo, não adianta essa rede de apoio de ficar falando, panguando aqui na orelha das pessoas, coisas. Isso não serve para nada, para nada. Rede de apoio serve para você fazer alguma coisa prática, para você dizer assim, não, deixa o teu filho aqui na minha casa e vai sair com o teu marido, deixa teu filho aqui na minha casa e vai no cinema, deixa teu filho sábado aqui na minha casa e vai fazer a unha, sei lá, cortar o cabelo, que mulher gosta de fazer. Isso é rede de apoio de fato, de verdade. Não é isso que a gente vê. O que a gente vê o pessoal chamando de rede de apoio é gente elogiando, isso não serve para nada, absolutamente nada. Aliás, não façam, porque isso acaba ficando uma coisa altamente cansativa para essas pessoas. Não façam. Rede de apoio tem que ser prática, rede de apoio tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas.